boa noite, todos sejam bem-vindos. Esse momento de culto de oração nós temos toda semana, graças a Deus por isso. Vamos orar nesse momento, meus irmãos, e logo após vocês abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 16 até o 18. Senhor nosso Deus, nós o amamos, Pai. Nós o amamos, meu Deus, tão somente porque o Senhor nos amou primeiro. E, ó Deus, colocou amor no nosso coração, ó Deus, nos ensinou sobre o amor altruísta, o amor doador. Ainda, Deus, relutamos, porque somos pecadores. Relutamos muitas vezes, ó Deus, em amar, em cuidar, ó Deus, em nos doar. Mas agradecemos ao Senhor, Pai, porque se temos amor no nosso coração, é fruto da grande obra redentora do Senhor. Muito obrigado, Pai. Estamos aqui nessa noite para um tempo de culto como igreja ao Senhor. Desejamos, Pai, adorá-lo e que o Senhor possa, Deus, receber, ó Deus, as nossas preces, as nossas orações, ó Deus, por causa de Jesus Cristo. Ele é aquele que media, ó Deus, a nós diante do Senhor. E pela intervenção do Teu Santo Espírito, Deus, que transmite ao Senhor, Pai, os nossos gemidos, as nossas orações muitas vezes, ó Deus, não tão claras, mas para o Senhor, ó Deus, tudo fica muito claro. Muito obrigado, meu Deus, obrigado pela palavra do Senhor, que nós podemos abrir, ler, ó Deus, e dela receber, ó Deus, orientação e direção para as nossas vidas, para os nossos afazeres, para as nossas decisões. Obrigado, meu Deus, ensina-nos a sermos cristãos, bons servos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a adorar ao Senhor e a servi-lo, ó Deus, com fidelidade de vida. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Recebe nossas orações e fala ao nosso coração por meio da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 17. Eu não tenho pregado, meus irmãos, às quintas-feiras, um livro da Bíblia, como nós fazemos regularmente, destacado alguns textos apenas, e hoje fiz assim também. Diz assim, então, estou lendo na século 21. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essas são as palavras de Paulo nessa carta aos Tessalonicenses, nesses versos aqui. Claro que aqui não resume todo o contexto da carta, que é maravilhosa, né? Vale a pena a gente ler. Paulo vai escrever então duas cartas à igreja, ou às igrejas, né? Aparentemente uma igreja lá em Tessalônica, regiões ali próximo da Galácia, mas Tessalônica hoje é chamado de Salônica. Ela existe, essa cidade, e ela é na Grécia, ali parte norte ali, região talvez da Macedônia, não conheço muito aquela região lá, mas essa cidade existe ainda hoje na região lá da Grécia. Nessa primeira carta, há muitos que estudam essa carta, eles entendem que é difícil extrair um tema central, porque tem cartas que é fácil, ou tem livros que é fácil, você lendo ele, você já tem uma percepção de alguma coisa muito central, né? Em toda a carta, em todo o livro, mas não é o que acontece em Tessalonicenses. Parece que é uma dificuldade, embora a carta é clara, ela é objetiva, mas você extrair um tema central dela, não, mas talvez você consiga tirar dela alguns temas bem centrais que Paulo quer tratar. Mas pode ser que quando ele escreve, então, ele tenha em mente alguns perigos, por causa do contexto. Então ele tem em mente os perigos que, por certo, já estavam presentes na igreja, pelo menos ali próximo, né? Era perceptível, quem chegava na igreja ou na cidade, percebia talvez algumas dessas questões que assolava, né, a igreja ali de Tessalônica. Havia ameaça do paganismo, por exemplo, qualquer lugar o paganismo era uma ameaça.
vocês entenderem, meus irmãos, um pouco, basta vocês quando lerem Atos, quando Paulo chega em Éfeso, vocês lembram o que aconteceu lá? Eu vou falar, vocês vão se lembrar. Quem não se lembrou ainda vai se lembrar. Quando Paulo chega lá e prega o Evangelho, aquelas pessoas ouvindo o Evangelho, muitas delas, mas muitas pessoas, a igreja de Éfeso deve ter sido uma igreja muito grande com o passar do tempo, ao ponto até de que João, ele vai pastorear, o apóstolo João, vai pastorear a partir de Éfeso e possivelmente vai morrer ali naquela região. E ali, quando Paulo chega pregando o Evangelho, se eu não estou enganado, bem no começo, não vou citar o livro de Atos ali, mas Paulo vai chegar lá e ele começa a pregar e as conversões começam a acontecer. O que é perceptível? Ali havia o grande templo, o templo da grande deusa Diana ou Artemis, e as pessoas se convertendo começam a julgar seus livros, idólatras obviamente, né? Relacionado a essas coisas, as magias, começaram a julgar tudo fora, e diz lá inclusive em quantia, né? Uma quantia enorme de dinheiro, mas não era só isso, o povo tinha muitos nichos, faziam muitas coisinhas, penduricalhos, né? Cordões, talvez pulseiras que colocava no corpo relacionado à deusa Diana. Aquilo provocou, meus irmãos, ali uma parafernália, o negócio foi feio na cidade, ao ponto de Paulo ser agredido ali com seus companheiros, por causa de tudo isso que acontece. Então, não era somente os judeus, que era grande parte, eram os judeus que perseguiam, mas também os pagãos. E eles diziam o seguinte: olha, essa crença está chegando e nós estamos perdendo, a cidade está perdendo a sua riqueza, porque as pessoas pararam de comprar o quê? Esses santinhos, essas coisas, esses cordões, né, relacionado à deusa Diana. Então, além do paganismo, que sempre estava presente, aparentemente o perigo maior, ele residia na ameaça judaizante, ou seja, dos judeus. E aí a gente pode pensar tanto judeus de fora da igreja, quanto judeus de dentro da igreja. Os de fora perseguiam porque de fato eles não criam, né? Não aceitavam haver um outro grupo de adoradores de Deus, mas que considerassem Cristo como Deus ou Filho de Deus, ou a divindade de Cristo. Isso era um problema para o judeu. Então isso já começou a crescer lá na Judéia, e agora, nos tempos de Paulo, ao mesmo tempo que o Evangelho alcançava o mundo antigo, também os judeus estavam em todo o mundo antigo. Paulo pregava sempre nas sinagogas primeiramente, depois que ele ia pregar ao gentio. Mas havia os de dentro da igreja, e aí era um grande problema, porque esses dentro da igreja se converteram a Cristo, mas eles acrescentavam alguns atos cerimoniais judaicos para a salvação. Por exemplo, a circuncisão. Nesse tempo aqui, meus irmãos, provavelmente já tinha acontecido aquele encontro em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, em que se decidiu que não se cobrasse coisas mais dos gentios que se convertiam, a não ser algumas coisas mais simples que não tinha a ver com essa questão de guardar a lei. Mas ainda havia as perseguições, e essas internas, elas eram muito piores. Para vocês terem uma noção, por exemplo, a carta aos Gálatas, e a Galácia, embora fique um pouquinho distante, mas está próximo ali daquela região de Tessalônica. Na Galácia, para os Gálatas, Paulo vai escrever uma carta bem clara e bem nítida, né? O teor da carta contra esses abusos dos judaizantes dentro da igreja. E Paulo vai falar, né, dessas questões da salvação por Cristo Jesus e não necessidade das práticas legais que o judeu praticava. Então o medo é que Paulo está escrevendo dentro de um contexto de possível, né, acontecimento já na igreja, talvez um conhecimento prévio que ele já tivesse, ou o temor mesmo desse alastramento de chegar também na igreja de Tessalônica, essa aversão, na verdade não podemos falar aversão, mas essa tentativa dos judaizantes de anexar ao evangelho para algumas práticas judaicas
que já morreram, né, com a vinda de Cristo Jesus. Então, a carta, se a gente for pegar alguma coisa bem central, ela vai objetivar, fortalecer a fé desses irmãos ali da igreja de Tessalônica, trazendo eles para a esperança verdadeira, e para o único que de fato pode dar esperanças para eles, que eles já conheciam, que é Cristo Jesus. Então Paulo está escrevendo uma carta, ela está cheia de palavras de esperança. Quando Paulo fala, por exemplo, da volta de Cristo, há uma doutrina muito boa aí para nós entendermos, mas ele está falando também para eles no sentido de esperança. No capítulo 4 e 5, ele está falando, olha, há esperança para quem crê em Jesus Cristo. Nós temos esperanças, né? Então Paulo está fortalecendo a fé daqueles irmãos. Então ele primeiramente, vamos pensar aí, pensando no verso 16, né? Ele admoesta, para quê? Para que eles se alegrassem em Cristo. E aí a gente consegue entender esse meiozinho, né, que nós pegamos e destacamos. Alegre-se em Cristo, por causa de quê? Há muitas perseguições, elas estão presentes, não há como escapar. E não é perseguição do Estado propriamente, havia o problema com o Estado romano, sim, questão de fé, questão de religião, mas o Estado romano talvez ele envolvesse muito menos, né, com essas coisas do que os próprios judeus e os próprios pagãos, né, daqueles dias ali de Tessalônica. Então, ele está mandando se alegrar em meio a essas tribulações. Então você já tem Cristo. A ideia é que isso nos é suficiente. Agora, meus irmãos, vamos entender uma coisa. Nós precisamos ter esse sentimento da suficiência de Cristo, porque senão nós não conseguimos lidar com as adversidades. Elas virão e nós vamos sucumbir, porque a suficiência de Cristo, e aí eu não estou dizendo que nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas fraquezas, é óbvio que sim, mas que não pode derrubar o nosso interior, aquilo que Deus fez no nosso coração. Paulo está falando para se alegrar, porque na verdade eles tinham Cristo. Então Paulo não está falando do externo, ele está falando do interno. Vocês têm Cristo. Essa é uma ideia bem central, uma mensagem bem central nessa carta, porque Cristo é uma realidade na vida deles, como Cristo é uma realidade na sua vida, na minha vida também. Então, eles aguardavam por isso a volta de Cristo com grande expectativa, com muita esperança. Então Paulo está falando assim, alegrai-vos sempre, sempre, não apenas em alguma ocasião. E aqui o alegrar-se não é você estar, né, dando gargalhadas o tempo todo, mas é uma alegria que domina o seu coração, em que aquilo que está fora, que é uma realidade também, e que deve ser encarado e tratado, o qual você vai orar, e ele vai falar aqui também sobre isso, do qual você vai tratar diante de Deus, é uma realidade. Mas ele diz, olha, alegrem-se, porque vocês já pertencem a Cristo Jesus. Há uma esperança. Esse Cristo, ele vai voltar, e Paulo descreve isso nessa carta. Mas Paulo vai chamar a atenção deles para uma alegria, né, que muitas vezes ela foge desse viver diário nosso, principalmente no caso deles, devido às fortes perseguições que eles sofriam, né, no dia a dia. Eles deviam encontrar então espaço para que tipo de alegria, né? Uma alegria de maneira a parar de viver ou mesmo viver reclamando, porque muitas vezes, meus irmãos, a falta dessa perspectiva, essa realidade de Cristo em nós, e essa não percepção, ou essa dar oportunidade para as coisas que acontecem no dia a dia, e eu acabei de falar que elas são uma realidade
elas tendem a sufocar muitas vezes a fé. Quantas vezes você vê pessoas cristãs, elas desesperadas? A gente, graças a Deus, não vê isso aqui, pelo menos eu não vejo tanto, eu não percebo, mas pode acontecer. Quantas pessoas elas estão numa igreja, em uma igreja que lhes ensina o Evangelho, fala do amor de Cristo, há uma verdade na adoração dessa igreja, mas o desespero da pessoa é tanto, talvez por uma doença ou uma outra necessidade, que ela vai batendo de porta em porta, sejam igrejas, ou seja, na casa de pessoas, num desespero, que talvez ela nem parou ainda para orar ao Deus, o grande Deus que a salvou antes da fundação do mundo. Isso é uma coisa incalculável em termos de tempo e de alcance, mas acontece isso. Então, às vezes a pessoa pensa em tudo que é ruim, até mesmo tirar a vida, quantas vezes, e não se alegrar profundamente no Deus que a resgatou da condenação eterna. E até porque, meus irmãos, a nossa vida aqui, não é ela que nós estamos, nós vivemos essa vida de uma forma passageira, mas a promessa de Deus é algo eterno para os seus filhos. Então a gente tinha que encontrar espaço, né, para essa alegria interna dominar, né, as situações externas. Então, embora estivessem alegres no Senhor, essa alegria da presença do Espírito Santo, a alegria das promessas eternas, essas alegrias, então, deveriam comandar as suas reações diante das provações exteriores. O judeu, ele está trazendo uma porção de coisas que nos perturbam, o judaizante, né? Aos pagãos estão fazendo ameaças. Pedro fala sobre isso quando ele escreve a carta, na sua primeira carta. Pedro fala: olha, vocês estão como excluídos. E sabe por quê, meus irmãos? Mas vivam. E se a exclusão de vocês é porque vocês não querem mais o pecado, é agradável essa exclusão. Vivam essa exclusão, mas vivam temendo a Deus. Por quê? Porque pela conversão daqueles irmãos da diáspora, que Pedro escreve, eles não participavam mais dos festejos pagãos que tinham, porque eram muito intensos em relação à idolatria. Então eles passaram a ser rejeitados pela sociedade. Vocês conseguem imaginar o que significa isso? Imagina isso no nosso dia. No seu prédio, está lá embaixo alguma coisa que diz assim: olha, o fulano do apartamento, o João do apartamento 15, ele é cristão. Só isso. Então, significa o seguinte: olha, não devem conversar com ele. Ele é cristão. Ele não apoia as coisas que nós apoiamos, as novas leis que têm surgido aí para beneficiar o homem. Ele não apoia porque ele diz que na Bíblia, a Bíblia condena tal coisa. É assim, mais ou menos nesse tom. Então, se dermos voz às tristezas que nos rodeiam, não faríamos jus ao que Deus nos proporciona em sua redenção. Eu escrevi isso aqui, e estou citando como eu escrevi, que é reflexivo. De fato, se dermos voz às tristezas que nos rodeiam, não faríamos jus ao que Deus nos proporciona em sua redenção, porque é muito grande. É um tesouro, meus irmãos, que nasce no nosso coração de fato, que não tínhamos e passamos a ter. Mas na sequência, Paulo vai dar uma diretriz em como pode ser resolvido esse impasse de quando a tristeza invade o nosso ser e às vezes tenta roubar a paz do nosso coração. Então ele fala o seguinte: ore a Deus, ore sem cessar, ore incessantemente, aí no verso 17, na continuidade. Então, se há problemas, né, alegrem-se no Senhor. E como resolver os problemas? Orem incessantemente a Deus, porque a oração, meus irmãos, ela nos deixa nus diante do Pai, e ela enche o nosso coração de alegria e paz. Eu sei que você sabe o que significa isso. Orar a Deus
talvez depois de um tempo tenebroso, e você de fato não vê resposta humanamente, seus olhos não alcançam, mas você fica em paz. Você fica em paz. São coisas, meus irmãos, que só Deus pode fazer. A gente não vai encontrar isso nas pessoas. Elas no máximo podem ser instrumento de Deus para nos abençoar. Mas Deus acalenta o nosso coração. O próprio Senhor Jesus Cristo, a gente na pregação de João, quando estou pregando João, domingo agora vamos pregar mais uma perícope lá do Evangelho de João, a gente vai ver que ele agora vai estar falando de Jesus, ele está falando da sua ida, mas também da permanência do Espírito Santo, porque nunca foi da vontade de Deus nos deixar sozinhos e solitários. Esse é o cuidado de Deus. A oração, então, ela acalma-nos, né, e nos mostra, nos aponta novas perspectivas. Quando oramos, Deus vai falando ao nosso coração, vai nos trazendo lembranças de textos, de versículos da palavra de Deus, de sofrimentos de servos de Deus, servas de Deus. Ele vai mostrando, ele vai trazendo à luz coisas que nós passamos então a enxergar, e o Espírito Santo vai movendo o nosso coração. Essas, meus irmãos, são as maravilhas que nós precisamos desfrutar com muito mais propriedade no reino de Deus e como filho de Deus. Então, quando nós oramos, Deus nos responde por meio da sua palavra e pela ação do Espírito Santo. E incessantemente, não é ser um tagarela, né, que não para de falar. Aliás, Jesus condena esse tipo de oração repetitiva, persistente, já sem motivo, porque você quer alguma coisa que na verdade Deus já te respondeu há muito tempo. A ideia não é uma oração de 24 horas, e depois emenda mais 24 horas. A ideia de quando Paulo escreve orar sem cessar é não abrir de mão na sua regularidade de oração. Seu horário de oração, sua regularidade, eu não sei como é que você faz, mas é não abrir mão disso. A gente não deve diminuir nosso tempo de oração, devemos acrescentar, né? Então, a ideia de Paulo, esse orar sem cessar, é não parar de orar, mas não é orar o tempo todo, como se não parasse de falar, mas é você não cessar de orar, aí é diferente, tá? Então, ore sem cessar. As circunstâncias, ela jamais então deve roubar essa oportunidade especial da gente poder falar com o nosso Deus. Eu creio, meus irmãos, que talvez possa ser mais difícil, pelo menos possa parecer mais difícil a gente orar no momento de turbulência. Você já percebeu isso? Quando as coisas estão pegando, né? E você começa a resolver as coisas. Eu lembro de um irmão, eu já falei algumas vezes, irmãos, perdoe, quem já sabe da história, por isso que eu resumo, tá? E ele falava, olha, quando vocês, se um dia vocês me encontrarem em alguma situação, por exemplo, de enfermidade, caído em algum lugar, seja aqui na igreja, seja na minha casa, seja numa rua, se estiverem comigo, se você for um servo de Deus, dos que estão me ouvindo aqui, ou souber, né, que é um servo de Deus, peça por favor, que antes de chamar a ambulância e o médico, parem e orem a Deus por minha vida. Então, eu sempre achei isso muito maravilhoso, porque é o que deve ser feito. Eu sei que a gente, no desespero, a gente faz todas as coisas. Deus não nos vai condenar para o inferno, porque nós chamamos primeiro a ambulância, depois oramos. O que está aqui, meus irmãos, é o cerne, talvez, a base do que deve ser feito, né? Talvez possamos fazer as duas coisas, talvez possamos ligar, mas imediatamente orar a Deus. Vocês entendem que às vezes a gente começa, aí liga para a ambulância, daí começa a socorrer a pessoa, começa a fazer uma porção de coisa, então depois que ela está lá na UTI ou alguma coisa, sem tratamento que seja, nós vamos falar assim, puxa vida, vamos orar e vamos pedir aos irmãos para orar. Eu até acho que nós somos muito vergonhosos nos nossos pedidos de oração no grupo da igreja. Será por que nós fazemos tão pouco? Eu sei que alguns pedem. Será por que nós fazemos tão pouco? Nós não cremos na oração? Creio que não. Por que nós pedimos tão pouco? Por que nós não falamos para a nossa igreja para orar por nós, pelas nossas turbulências, né? Eu estou nesse grupo também, desses que
fazem pouco. Mas eu gosto, meus irmãos, quando os irmãos pedem oração. Eu sei que ele está precisando de oração. E eu me sinto no dever, de fato, de orar a Deus. As turbulências, então, elas vão sempre buscar ofuscar a nossa fé, a nossa aproximação de Deus. Se nós dermos atenção às turbulências, nós vamos correr o risco de nós buscarmos soluções em nós mesmos. Porque as turbulências, elas vão nos ocupar e não vão nos deixar olhar para aquele que tem o maior recurso, o grande recurso. E aí virão as tristezas, e aí virão, nós vamos arregalar os nossos olhos para os problemas, os nossos corações vão ficar cansados e nós vamos ficar desanimados. Por isso que é importante orar. Tenta fazer todas as coisas, mas não esquecer nunca de orar a Deus. Eu estou falando de orações de emergência, Paulo está falando de orar sem cessar. Sempre orar a Deus. Então precisamos falar com o Senhor com frequência. E é assim que os judeus faziam. Eles oravam em 3 momentos do dia, isso era certo. Naqueles 3 momentos ninguém mudava o curso deles. Podia haver ali vícios, coisas, mas eles oravam. Agora lembre de Daniel, que fazia a mesma coisa. Quanto Deus abençoou Daniel. Por quê? Daniel, além de fazer isso, não é porque Daniel orava 3 vezes ao dia, porque Daniel era sincero diante do Senhor nas suas orações. Ele orava a Deus sempre e orava também com sinceridade. É assim que eles faziam, é assim que os apóstolos aprenderam a fazer. Então Pedro, Tiago, João, eles iam orar nesses horários, eles continuaram preservando. Há problema nisso? Não, isso não é legalismo, mas eles continuavam orando sem cessar. Agora, olhamos para o próprio Cristo. Quantas vezes, a gente vê Jesus Cristo se distanciando, ou chamando os apóstolos que foram orar com ele, mas dormiram, ele orando a Deus. Essas são coisas maravilhosas, meus irmãos. Há sim o cuidado de Deus por nós e a certeza de que Deus ouve as nossas orações, porque a Bíblia está recheada dessas orientações. Pensando, finalizando nesse raciocínio, dar graças a Deus em tudo pode fazer parte da sua própria oração. Ore e dê graças a Deus, e sede grato por todas as coisas. Mas ele diz que, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dê graças em todas as coisas. A gente está falando de perseguição. A gente está num país cheio de problemas, cheio de pessoas com seus posicionamentos equivocados, suas decisões equivocadas. Está mesmo, nós estamos nesse país. Precisamos orar a Deus. Precisamos falar com o Senhor para que ajude-nos nessas situações. Então, meus irmãos, temos que orar a Deus pelos problemas, pelos desempregos, pelas enfermidades, pela igreja, pelo nosso crescimento. Precisamos orar a Deus. Precisamos ser gratos a Deus, precisamos falar com o Senhor dos nossos pecados, confessá-los a Deus, pedir perdão. Tem tanta coisa que nós temos que agradecer a Deus. Experimente, fazer um tempo de oração, de gratidão a Deus, pelo menos um período da sua oração. Quanta coisa você começa a imaginar, pensar, você deve agradecer a Deus por tudo isso. Dar graças a Deus é uma oportunidade de você poder falar com Ele. Nem tudo vai estar bom ou bem, na nossa vida, mas Deus é o nosso Senhor, é Ele que é o nosso provedor, aquele em que nós confiamos, aquele que verdadeiramente cuida de mim e de você. Sabendo disso, nós temos então um Deus que nos dá toda a segurança para o nosso viver, porque vivermos desnorteados, perdidos. Eu vou terminar com isso, Qual adversidade seria tão horrível que me fizesse permanecer na tristeza, que me fizesse parar de orar, e que não me permitisse que eu fosse grato a Deus?
Que tipo de perturbação ou turbulência poderia ser capaz de fazer isso na minha vida? Então, dar graças não é, então, uma atitude apenas motivacional. O que Paulo está falando aqui, ele não está fazendo algo apenas motivacional. Paulo não é um motivador, ele é um pregador do Evangelho. E se o Evangelho não for a nossa maior motivação, não haverá quem te motive. Não haverá cafezinho da manhã com alguém que vai fazer você ficar melhor. Precisa ser Deus. E somente Deus. E a gente precisa exercitar isso. Então, dar graças não é algo motivacional apenas, mas um reconhecimento de que o Senhor, de tudo e de todos, continua soberanamente no controle, o Senhor do céu e da terra. E, portanto, e é por esse motivo que eu continuo seguro, tá? E as minhas orações chegam até Ele. Deus nos abençoe, meus irmãos.